Queridos, vamos estudar a palavra de Deus nessa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Falaremos hoje sobre a terceira igreja listada aqui no Apocalipse. Apocalipse 2, do 12 ao 17. Amém? Apocalipse 2, do 12 ao 17. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aleluia. Irmãos, estamos diante de mais uma carta a uma igreja da Ásia Menor. A igreja de Pérgamo é apenas citada no Novo Testamento aqui, nesse texto de Apocalipse. Pérgamo, do grego, significa casado. Então estamos falando de uma igreja onde parte de seus membros era, infelizmente, casada com o mundo. Situada às margens do Caico, distava 30 quilômetros do mar Egeu, sendo a cidade mais importante da metrópole de Mísia. Pérgamo era uma fortaleza natural, ela ficava em um local bem alto, A altura chegava aproximadamente 300 metros acima de uma região que a circundava. Era como se fosse, de fato, um templo, um trono alto. E Pérgamo era uma cidade muito famosa por uma biblioteca que existia lá, com aproximadamente 2.000 acervos. Do termo Pérgamo vem o termo pergaminho. Pergaminho era uma espécie de tecido ou
algo semelhante a um papel, era usado para escrita. O pergaminho ele substituiu o papiro, né, que era a casca de uma árvore de onde descendeu o papel. Então essa cidade ela era famosa pelos seus inúmeros livros, uma biblioteca muito famosa, e onde também era produzido o pergaminho, que era utilizado e foi utilizado também para o registro das Escrituras. Mas existia características muito negativas naquela cidade. Aquela cidade era intensamente idólatra, imoral. Conta-se a história que aquela cidade existia ali pelo menos 4 seitas idólatras. Existia idolatria ao deus Zeus, Dionísio, Asclépio e Atenas, sendo que o principal deus dessa cidade era esse tal de Asclépio, que era um deus da medicina para eles, que era aquele que curava enfermidades, até ressuscitava mortos, segundo eles, que era um deus que atraía pessoas de diversas regiões que iam ali na esperança de receber uma cura para suas enfermidades. E além de toda essa idolatria, havia ali uma intensa honra aos governantes, imperadores. Naquela época, irmãos, o imperador, ele recebia o título de Quírios, que é o mesmo título que foi dado a Jesus Cristo. Ou seja, os imperadores naquela época eram uma espécie de Deus para o povo. E exigia do povo uma adoração, uma servidão, uma obediência, uma devoção. Então existia ali, além dessa intensa idolatria, essa perseguição. E naquele lugar também foram erigidos, construídos vários templos de adoração a esses imperadores. Infere-se que essa igreja, a igreja em Pérgamo, ela foi fundada também durante a estadia de Paulo em Éfeso, período de 3 anos que ele esteve em Éfeso, e ele fez um giro por toda a Ásia, e certamente o evangelho chegou ali em Pérgamo, e depois disso, provavelmente a igreja foi fundada ali em Pérgamo. Então, irmãos, essa igreja encontrava-se circundada por diversos poderes malignos, ao ponto do Senhor comparar este lugar, dizer que ali estava o trono de Satanás. O Senhor começa se apresentando a essa igreja, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus se apresenta a esta igreja como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Irmãos, a espada de 2 gumes, ela divide. A espada de 2 gumes, ela separa. E Cristo detém essa espada. O Cristo glorificado é quem maneja essa espada, e Ele vai dividir a igreja do mundo. Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Ele vai separar o joio do trigo. E Ele assim se apresenta para aquela igreja. Quem está falando com vocês é aquele que detém o poder de separar a igreja do mundo. O mundo pode estar tentando entrar aí dentro, mas ele vai vir para separar. E o Senhor elogia essa igreja. No versículo 13: conheço o
o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Jesus, como sempre, vigiando, zelando pelo seu povo, ele diz a essa igreja que ele conhece a realidade em que ela está inserida. Jesus sabia muito bem da circunstância difícil que aquela igreja passava. A Bíblia é clara em dizer que aquele lugar estava o trono de Satanás. E muitos achando que Satanás está preso, né? Ali onde Satanás habita. Satanás havia estabelecido na cidade de Pérgamo o seu trono. E isso se justifica pela intensa imoralidade que aquela cidade enfrentava. Isso justifica o pecado em que aquela cidade estava submerso. Ali Satanás tinha liberdade para agir. Ali Satanás tinha liberdade para enganar, para escravizar e para destruir. Mas a igreja de Cristo Jesus estava ali para ser luz e destronar Satanás. A igreja de Pérgamo estava ali para ser luz e fazer a diferença. Porque a igreja precisa fazer a diferença num momento como esse, em que as trevas parecem estar vencendo. As igrejas do Apocalipse, você vai perceber que elas basicamente lutavam contra três coisas. Elas lutavam contra o esfriamento espiritual, lutavam contra o mundanismo e lutavam contra a perseguição. E não tem sido diferente. As lutas continuam sendo as mesmas. E a luta maior dessa igreja de Pérgamo, era contra o mundanismo que tentava se infiltrar no meio da igreja. Havia ali irmãos crentes infiéis, casados com o mundo e entronizando Satanás. Crentes que estavam buscando a menor distância que poderiam ter do mundo e continuar cristãs, como se isso fosse possível. Mas Jesus diz para aquele povo: eu sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Jesus aqui ele está elogiando a perseverança de alguns cristãos remanescentes que existiam ali, que continuaram fiéis, mesmo diante daquela intensa perseguição e sedução do mundo. E Jesus elogia alguém por nome de Antipas. Provavelmente era o anjo daquela igreja, ou foi um anjo daquela igreja. Jesus elogia Antipas, que evidentemente foi um mártir, que dentre eles se mostrou fiel até a morte. Provavelmente era alguém que se levantara para combater os infiéis e hereges. Era alguém que certamente não queria se vender àquele sistema, e teve que morrer como sacrifício agradável a Deus. Assim como na igreja de Esmirna, existia ali um remanescente fiel ao seu Senhor e que não aceitava se contaminar com o mundo. Parte dos crentes achavam-se casados com o mundo, mas outra parte dos crentes achavam-se aliançadas com o seu Senhor.
parte daqueles cristãos continuavam guardando a aliança que tinha com o seu Salvador. Apesar daquela cidade ser a guardiã do trono de Satanás, o reino de Deus prevaleceu nos seus termos, porque se Satanás estava no trono, o Salvador detinha o cetro, e ele detém o cetro, e a Bíblia diz que o seu cetro é de ferro. Satanás podia ter o trono, mas o controle é dele. O Senhor começa então a repreender essa igreja. Versículo 14, 15. Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí no meio de vocês os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Observe que a Bíblia é bem clara em dizer que esse tipo de gente estava no meio da igreja. No meio da igreja. Pessoas que praticavam idolatria, prostituição, que estavam seguindo a doutrinas mundanas aqui, chamadas doutrinas de Balaão e doutrinas dos nicolaítas. Irmãos, nem todos que se reúnem com a igreja são igreja. Estavam ali na igreja de Esmirna, nós estudamos na semana passada. Falsos judeus que se opunham ao cristianismo. Alguém que estava dentro, mas que era contrário ao cristianismo. E que Jesus os chamou de sinagoga de Satanás. Nem todos que se reúnem com a igreja são de fato igreja. Mas a espada de dois gumes está vindo para separar. Estavam ali os da doutrina de Balaão. Balaão era um falso profeta, filho de Beor. Foi um profeta, era um profeta que vendia os seus serviços por dinheiro. Lá em Números, os capítulos 22 a 25, vai contar a história e as ações desse profeta. Se corrompeu, foi subornado pelo rei Balaque, para que pudesse amaldiçoar o povo de Deus. Mas não teve sucesso na sua missão, porque aquilo que Deus abençoa, o maligno não amaldiçoa. Aquilo que já recebeu a bênção de Deus, Satanás não amaldiçoa. Então esse Balaão era um profeta corrupto, que se vendeu e que seduziu ali o povo de Deus para se corromper com idolatria e prostituição. O apóstolo Pedro taxa esse cara de louco. Judas acusa-o de alguém passível de se vender. A Bíblia conta que no final dos 40 anos de peregrinação, os israelitas estavam ali perto da terra prometida, e eles se acamparam ali, próximo aos moabitas. E aquele povo começou, quando viu a multidão dos israelitas, começou a olhar com medo aquele povo. E aí o rei de Moabe, prontamente temeroso com aquele povo, chama Balaão, suborna-o para que ele pudesse amaldiçoar.
Ele tenta amaldiçoar o povo de Deus, mas não consegue. Toda vez que ele vai amaldiçoar, ele faz abençoar. E quando ele viu que não dava certo a maldição, ele tentou outra estratégia. Então ele sacou, ele disse: como eu não posso amaldiçoar, então eu vou tentar corrompê-los. E então ele sugere àquele rei que faça uma festa pagã e convide aquele povo. E ali aquele rei traça uma armadilha. E a Bíblia conta que, infelizmente, muitos israelitas se envolveram com a idolatria, com as práticas imorais. E a Bíblia conta que Deus mandou uma praga que matou 24.000 israelitas. Ou seja, veja a estratégia dele, era diminuir o contingente dos israelitas. Portanto, essa doutrina de Balaão ensinava que a fé em Deus poderia se misturar com o culto a ídolos e com a imoralidade, levando os filhos para longe de Deus. Na igreja de Pérgamo, algumas pessoas agiam assim como Balaão. Incentivavam o povo a tolerar outras religiões, participando da idolatria e prostituição, com o objetivo de serem aceitos e evitarem uma perseguição maior. A Bíblia fala também de uma doutrina chamada doutrina dos nicolaítas. Alguns acreditam que os nicolaítas era uma seita fundada por Nicolau, aquele diácono levantado lá em Atos 6, que provavelmente se desviou e procurava entrar em compromisso com o paganismo, a fim de permitir que os cristãos participassem da prostituição, de sacrifícios. Eram pessoas que pensavam que a fé, a salvação pela graça mediante a fé. Não, a salvação é pela graça mediante a fé. Então, se a salvação não é por obras, então a gente pode praticar essas coisas e está tudo certo. Ah, meus irmãos, se de fato crescem em Deus, sabessem quem Deus é, jamais fariam isso. E quantas vezes surgem por aí pessoas desse tipo, tentando relativizar o Evangelho. Estão vendendo por aí uma graça barata, achando que o simples fato de crer em Deus e andar de qualquer jeito é suficiente para uma salvação. Tem muita gente aí espalhando esse tipo de filosofia. Não estão incentivando mais a igreja a buscar a santidade de Deus, a viver uma vida cristã de qualquer jeito. Mas a espada de dois gumes está vindo aí para separar. Ei, irmãos, precisamos ter cuidado com esse tipo de doutrina que quer nos levar para o pecado, que quer nos convencer de que está tudo certo. Jesus deixou bem claro para a igreja de Éfeso que ele odiava os nicolaítas, ele odiava esse tipo de pessoa. E ele elogiou a igreja de Éfeso, porque odiava aquelas pessoas e desmascaravam aquelas pessoas. Mas infelizmente isso não aconteceu com a igreja de Pérgamo, que tolerava esse tipo de pessoa. Deus condena a tolerância a falsas doutrinas. Queridos, qualquer tentativa de tentar unir os princípios divinos com os princípios mundanos deve ser rejeitada.
Por mais que a argumentação seja de manter a igreja unida, não, vamos deixar acontecendo para não escandalizar, para manter a igreja unida. A igreja precisa tomar cuidado nos dias de hoje com o pluralismo, que a aceitação das diferentes religiões como sendo boas. Tem muita coisa dizendo aí que é boa, que se parecem boa, mas que na verdade não são. A igreja precisa tomar cuidado com esse tipo de aliança. O santo não deve se misturar com o profano. A igreja não deve defender as práticas mundanas, nem se unir a elas. Queridos, não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Tiago 4,4: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. 1 João 2,15: filhinhos, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Precisamos, como igreja, ter cuidado, queridos, para que o mundanismo não penetre sorrateiramente no meio de nós. Eu fico triste quando eu vejo igrejas imitando costumes mundanos e defendem isso como sendo estratégias para trazer vidas. Não precisamos copiar valores mundanos para trazer vidas. Eu sou sincero em dizer que uma vida que vem a Deus baseada em estratégias mundanas, essa vida não fica. Essa vida não persevera. Porque quando os atrativos acabarem, ela... Igrejas defendendo festas semelhantes a festas mundanas, para tentar camuflar uma prática da velha vida. Igrejas se envolvendo com festas mundanas. O Senhor não permite esse tipo de coisa. Qualquer doutrina que incentiva a idolatria, a imoralidade, vem do diabo. Qualquer outro evangelho pregado que difere da Bíblia, Paulo disse que é anátema, é maldito. Gálatas 1,9, como já dissemos e agora repito: se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daqueles que já receberam, que esse seja anátema. Pérgamo, a cidade dos livros, mas o povo padecia de ignorância espiritual. Como uma cidade tão rica em livros podia ser tão pobre quanto ao conhecimento do verdadeiro Deus? Faltava ali a sabedoria do livro dos livros. Conselho de Jesus à igreja de Pérgamo, versículo 16: portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora. Lutarei contra eles com a espada da minha boca. Infelizmente, em meio à grande pressão daquele contexto, alguns de Pérgamo cederam a essas doutrinas maliciosas, se corromperam, envolveram-se com essas doutrinas. Mas Jesus está aqui chamando a igreja ao arrependimento e a evitar o castigo divino.
Interessante que essa carta é dirigida aos fiéis, aqueles remanescentes que estavam fiéis ali, seguindo Jesus, mas que de certa forma estavam sendo cúmplices daqueles que estavam em pecado, porque na verdade eles estavam tolerando esse tipo de coisa dentro da igreja. O arrependimento é exigido do remanescente fiel, pois estava tolerando os falsos mestres e suas doutrinas ao invés de combatê-los. Uma igreja que tolera falsos professores se torna cúmplice do seu pecado. Uma igreja que serve a Jesus necessariamente rejeitará os falsos mestres e suas doutrinas erradas. Portanto, não somente o remanescente fiel precisava impor a sua autoridade, rejeitar aqueles indisciplinados, como também os mesmos, os seguidores daquelas doutrinas, precisavam se arrepender, ou então provariam da espada de dois gumes do próprio Senhor Jesus. E o Senhor termina a carta a essa igreja, recomendando: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Darei do maná escondido ao vencedor. O que é esse maná escondido? É alimento espiritual, aleluia. É o alimento espiritual que todos os crentes fiéis receberão. O maná, ele fala de um alimento especial, providenciado milagrosamente pelo próprio Deus. Quando os israelitas, eles viajavam pelo deserto em direção à terra prometida, a Bíblia diz lá em Êxodo que Deus enviava-lhes o maná do céu como alimento físico. Mas Jesus agora está falando de um alimento espiritual. Aqueles que se recusassem comer da mesa da prostituição, aqueles que se recusassem a participar da mesa dos demônios, seria sustentado pelo maná de Deus. Jesus é o maná do Pai. João vai dizer que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é aquele que concede alimento espiritual e nos dá vida. Ao vencedor darei do maná escondido. Lhe darei também uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca, irmãos, de acordo com o sentido da época, as pedras brancas, elas eram usadas como um sinal para indicar a inocência de pessoas quando eram acusadas de algum crime. As pedrinhas brancas também eram dadas àqueles escravos que eram libertos, indicando ali a sua condição de cidadania. Jesus é aquele que inocenta os seus seguidores fiéis. Ele é aquele que inocenta aqueles seus seguidores que não são mais escravos do pecado, porque se tornaram cidadãos de uma pátria celestial.
As pedras brancas também foram usadas pelos romanos como uma espécie de um ingresso ou um passaporte. Jesus permite que os seus fiéis adentrem no seu banquete. As pedrinhas brancas são um passaporte para a entrada ao banquete celestial. As pedrinhas brancas também foram usadas ou foram dadas aos vencedores das corridas. Aos vencedores em suas batalhas eram condecorados também com pedrinhas brancas. Ou seja, os fiéis vencedores em Cristo Jesus receberão também como prêmio. E o que seria esse novo nome? Quando nós vemos na Bíblia que Deus ele mudou o nome de algumas pessoas, e partindo-se do pressuposto que o nome indica o seu caráter, o nome fala muito sobre você, sobre o seu perfil, sobre a sua identidade. Por exemplo, Jacó era usurpador, mas ele passou a ser chamado Israel. O Senhor mudou a sua história e mudou também o seu nome. Queridos, quando o Senhor fala que Ele vai nos dar uma pedrinha branca e que essa pedrinha teria um novo nome, então isso sugere que na eternidade nós teremos um caráter divinamente transformado, nós teremos uma nova direção de vida. E a Bíblia diz que esse nome ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. E eu creio que Deus nos dará um novo nome e uma nova identidade. A identidade daqui não servirá mais para nós. Vida nova, tudo novo, nome novo, morada nova, novo céu, nova terra, nova vida, eternidade. É isso que aguarda os fiéis. O Senhor prometeu isso àquela igreja, que fosse achada vencedora diante do Senhor. Queridos, não era fácil manter-se santo e fiel ao Senhor naquela cidade. Creio que não era nada fácil. Porém, muitos crentes de Pérgamo foram fiéis e não negaram a Jesus. Isso nos mostra, queridos, que o fato de estarmos cercados por um contexto de pecado, por mais que estejamos em meio a uma família ou um lar pecaminoso, é possível, queridos, resguardarmos a nossa integridade. José, ele estava no Egito, mas ele não seguia o comportamento do Egito. José foi vendido como escravo, mas ele não se comportava como um escravo. Daniel estava na Babilônia, mas ele escolheu não se contaminar. O local, as pressões podem até ser um forte convite à corrupção da sua carne, mas se o seu espírito estiver ligado em Deus, Ele providenciará o escape para você. Aqueles crentes tinham fé, mas parece que lhe faltava discernimento bíblico e espiritual para combater aqueles falsos ensinos. Eles tinham fé em Deus, mas parece que lhe faltava o discernimento suficiente para
detectar e destruir aquelas falsas doutrinas que circulavam ali no meio deles. O Deus da pureza requer uma noiva pura. A igreja remida deve conhecer mais a palavra de Deus, a fim de que ela ensine essa sã doutrina. Paulo vai dizer a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Havia sim um método de Pérgamo destronar Satanás, mantendo-se fiel a Deus, mantendo Deus no trono e combatendo toda a apostasia com a espada do Espírito. E eu termino perguntando: quem ocupa o trono na sua vida? Que possamos aprender com essa igreja a não sermos tolerantes com o mundanismo que tenta se infiltrar no meio do povo de Deus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.